Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Como é bom, né? Adorar o Senhor. Às vezes nós nos esquecemos que o principal motivo de estarmos aqui, amados, é adorar o nome dEle, é reconhecermos a grandeza dEle. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, esse culto de oração, clamando, na verdade, a graça e a misericórdia do Senhor, para que nós tenhamos um pouco de entendimento sobre a oração de adoração, sobre a oração de louvor, sobre a forma como falamos com o Senhor, hábitos e costumes, na verdade, que a gente não desenvolveu e os que nós desenvolvemos. Então precisamos, talvez você, amado, se você é um irmão, quero já dizer aqui, se você já tem o hábito de adorar o Senhor em oração, de declarar palavras, reconhecendo a grandeza de Deus, e talvez se essa palavra não fizer sentido para vocês, não se entristeça, fique tranquilo, glorifique ao Senhor. Mas pode ser que, de alguma forma, faça muito sentido para alguém nessa noite, sobre o que nós vamos falar, que é sobre a oração, no sentido da adoração, e no sentido do louvor ao Senhor, amém? Afinal de contas, estamos num culto de oração. Então eu gostaria que você abrisse as escrituras lá no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 22 ao 25. A palavra do Senhor, no versículo 22 em diante, ela fala assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as suas roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Portanto, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Paizinho amado, santo e poderoso, mais uma vez, Espírito Santo, eu quero clamar a Ti pela Tua graça e misericórdia sobre essa palavra, e sobre o entendimento que precisamos ter, Senhor, e sobre aquilo que o Senhor quer declarar a nós nesse lugar, os Teus ensinamentos, as Tuas vontades e os Teus planos. Fala conosco, Senhor, que a Tua graça e misericórdia estejam sobre mim como comunicador, Senhor, dessa mensagem. Abre os nossos ouvidos espirituais, nosso entendimento espiritual, se for da Tua vontade, também os nossos olhos espirituais, Senhor, para ouvirmos e entendermos a Tua mensagem nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Amados, não tem como nós falarmos de oração, de adoração, sem falar de Paulo e Silas na prisão. O lugar menos improvável para adorar a Deus, é ou não é? O lugar mais difícil de nós hoje, na maioria das vezes, nos posicionarmos em adoração e louvor, é em meio à tribulação, e não é o que a palavra nos diz, porque é nesse tempo que nós devemos adorar o Senhor. Mas por lógica, por hábito, e na grande maioria, e eu me coloco nesse cesto, vamos dizer assim, nós quando oramos, nós mal iniciamos uma oração: Senhor, obrigado, porque Tu és grande, soberano, né? Ô Paizinho amado, né? Tu és o Rei.
Mas nós já começamos em seguida: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, é daquilo. Eu preciso mais de não sei o que. Senhor, está difícil aqui no meu trabalho. Senhor, entra com tua intervenção naquilo. Entra. E nós já vamos para as petições, amados. É muito comum isso. Nós fomos treinados a pedir as coisas, desde criança. Tudo que eu e você precisávamos, nós pedíamos aos nossos pais. Estejam eles hoje entre nós ou não, mas ainda é assim. Meu filho, ele não... é muito estranho, porque eu tenho 2 filhos, têm hábitos, foram criados iguais, né? Praticamente dentro da mesma casa, as mesmas diretrizes, as mesmas doutrinas, mas personalidades diferentes. O meu mais velho, o Arthur, quando ele queria algo, que ele via uma propaganda na TV, daqueles brinquedos, ou alguma coisa que ele queria comer, ele dizia assim: um dia quando eu crescer, eu vou comprar isso para mim, eu quero ter condições para comprar isso. Eu já sabia que ele estava me pedindo alguma coisa. Um dia quando eu crescer, eu quero trabalhar, pai, para mim poder comprar isso. Eu falei: tá bom, filho, o pai vai ver o que o pai pode fazer para... O Samuel não. O Samuel, ele é uma metralhadora. Samuel: ô pai, tu pode comprar isso aqui? E já teve a audácia de perguntar para mim como é que estava o limite do meu cartão. Porque eu dei aquela fugida e falei assim: não, agora o pai está sem dinheiro, né, filho? Não vamos, né? Você tenta variar as respostas. Tá, mas como é que está o limite do teu cartão? Eu falei: um inimigo devorador aqui do meu lado. Mas o que é isso? Nada mais, nada menos do que a intimidade do relacionamento de um filho com o pai. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia e o Senhor Jesus nos ensinou o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Batei e se abrirá. Então, Jesus nos ensinou isso. Isso é um princípio dos céus. Tudo aquilo que pedires em meu nome, né? Crendo-vos, vós receberás, né? Eu vos darei. Então, nós temos já isso no nosso dia a dia. Nós criamos, os nossos filhos são assim, nós fomos assim com os nossos pais. É claro que mais antigo nós não tínhamos tanta liberdade, né? De olhar para um pai antigamente e falar assim: pai, compra isso para mim. Tá, que isso, guri? Não é o meu caso. Enfim, minha mãe era muito boazinha, até demais nessas coisas. Mas nós somos treinados, infelizmente, diariamente, sobre o pedir. Vai na padaria, você precisa pedir alguma coisa, né? Nós temos esse hábito e, por lógica, nós agimos assim com o Senhor em nossas orações. Volto a lembrar que nem todos, na maioria, e acredito que talvez todos os irmãos, enfim, não consigo medir isso, sabem hoje como separar o seu tempo de oração, de adoração, de louvor ao Senhor, e depois então entrar, ou já entrar direto com suas petições, sua intercessão. Mas nós precisamos, amados, num geral, desenvolver esse hábito da oração que glorifica e que enaltece, que exalta o nome de Jesus, que engrandece o Senhor. É admirável no povo judeu a forma como eles fazem isso. O temor deles diante de se posicionar diante de Deus e na forma de orar. Eu fui maratonar aquela série do The Chosen lá, né? Não sei se muitos já assistiram ou não, mas é uma série inspiradora, deixa eu falar para vocês. Edificante. Há muito tempo eu não assistia nada no sentido televisão, no sentido secular, nesse sentido assim, uma série que me trouxesse uma edificação espiritual, por incrível que pareça. Porque como eu sou muito, meus pensamentos é muito fértil, né? Eu já me imaginei um daqueles caras lá sendo chamado por Jesus. Eu me imaginei numa série de coisas. E uma das coisas que me chamou muita atenção na série é que o hábito deles, e eu não sei se acredito que seja real, e talvez será algo da época, ou ainda é hoje, porque quem fez a série estudou para isso, provavelmente, estudou história, estudou o contexto. A oração que era feita antes de se deitar, e a oração feita antes de se levantar, reconhecendo em todo o tempo a grandeza de Deus, a soberania do Senhor. Amados, nós vamos lembrar de Deus muitas vezes lá no meio da manhã,
quando acordamos, depois que acordamos, ou diante de uma situação, quando acende a luz da reserva do carro, meu Deus, provê, Senhor, né? Eu sei. Nós fomos formados e nós temos adquirido hábitos de petições, quando na verdade a nossa principal fonte, e o meu primeiro hábito deveria ser o hábito de agradecer e de reconhecer a grandeza de Jesus, o que Ele fez por mim e por você, todos os dias. Todos os dias, amados. Esses dias eu estava incomodado e eu precisava de alguma forma testemunhar para as pessoas aquilo que Jesus, a cura que Jesus tinha feito no meu joelho. E por incrível que pareça, pastor, eu já estou em 2 grupos de futebol. É um milagre, né? É mais que um milagre. E eu pesquisei o momento do vídeo, e eu lembrei que foi gravado o ato, o momento em que o Senhor me curou. Inclusive era para ter trago mais em mim, amém. E ali eu ouvi algo que eu não tinha ouvido ainda, que eu não me lembrava do dia, e que Ele profetiza: você correrás. Então quando eu corro hoje, amados, meu coração se emociona de uma certa forma. Às vezes eu me empolgo no jogo, né? Mas assim, eu sempre estou com um coração muito grato ao Senhor quando eu estou indo para o jogo e quando eu estou voltando, porque eu sei que isso é um ato de milagre na minha vida. E eu quis testemunhar para as pessoas, eu falei, eu não tenho o hábito de postar nada disso. Por que eu estou falando isso, amados? Porque eu estou falando sobre nós glorificarmos o nome do Senhor. E não é só através de uma oração, mas quando eu falo o meu testemunho para alguém, quando eu repito algo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu poderia, já faz mais de 1 ano que o Senhor me curou, eu poderia ter dito assim, como o pastor sempre repete, é um milagre passado já, é algo que já passou, quero algo novo. Não, amados, eu preciso repetir isso. Eu preciso testemunhar, imagina se a Bíblia tivesse parado de ser relatada depois que os atos aconteceram e que Jesus subiu. Então não vamos mais falar das coisas que Jesus fez, porque elas já passaram, Jesus não está aqui, então essa história a gente não conta mais. Nós estávamos perdidos. Nossa fé é baseada nas coisas que aconteceram e estão sendo repetidas durante anos, milhões de anos para nós. A minha pergunta é: como você tem orado? Deixa eu falar, se num momento, como Paulo e Silas estavam vivendo, de prisão, após pregar o Evangelho, obedecer um chamado, serem açoitados. Nós não temos ideia do que é isso, amados, essa é bem a verdade. Só quem é muito antigo que o pai dava umas... Eu não passei por isso. Não sei se eu posso dizer graças a Deus ou infelizmente, mas eu acho que é graças a Deus. Que os pais davam umas varadas, tem uma noção mais ou menos do que é um açoite. Não, né? Nem chegava, né? Muito diferente da realidade. Você para imaginar, nós, amados, nós por muito menos. Nós olhamos para o Senhor e nós dizemos: Senhor, assim não dá. Assim não dá, Senhor. Pois eles tinham sido açoitados, foram jogados, presos e acorrentados. E eu não sei o que se passava na cabeça desses dois, mas de uma coisa eu sei, eles começaram a exaltar o nome do Senhor, porque a Bíblia poderia ter relatado de seguinte forma: Paulo e Silas oravam clamando misericórdia, clamando ajuda, mas não é isso, amados. Eles louvaram ao Senhor e cantavam. Engraçado porque isso é separado. Eles poderiam ter resumido as duas coisas numa só. Eles cantavam louvores. E nós fazemos isso. Todo culto nós cantamos louvores, mas não se resume a isso a nossa adoração, amados. Se resume a forma como eu expresso, como eu falo, como me comunico com o Senhor e com a forma como eu ajo todos os dias. E nós falhamos em adorar ao Senhor todos os dias, mas nós precisamos acertar muito mais do que falhar. Eu espero que você entenda isso. Uma das orações que eu faço é
sobre o meu trabalho, quando eu peço ao Senhor para que eu alcance aquilo que eu preciso alcançar dentro das diretrizes da minha empresa, não é só por causa do meu salário, amados, que eu preciso alcançar um número para receber aquilo. Não, a oração que eu faço: Senhor, me ajude a honrar os meus patrões, os meus senhores, para que o teu nome seja glorificado. E eu já vivi momentos assim, querido, amados, entre me chamar e dizer assim: o que tu faz de diferente? E eu falei para ele assim: cara, Deus me abençoa, né? Meu, o que eu vou te dizer? Cara, Deus foi muito bom. Quando saiu um daqui, saiu um cliente dali. Ele falou assim: tá, mas eu preciso que tu fale isso lá para o pessoal lá da equipe, mas tu não pode falar que é Deus, porque senão a galera não vai querer trabalhar. Quero que tu fale mais ou menos quais são as técnicas que tu usa. Eu falei: olha, eu vou tentar. Aí eu comecei falando lá, falei assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele falou assim: o Carlinhos vai falar um pouquinho para a gente o que ele fez para bater as metas esse mês, né, se tão bem. Aí eu falei assim: antes de tudo eu sou grato a Deus, porque Ele que tem provido para mim. Aí ele me deu uma olhada de lado de olho, mas eu também fiz um pouco disso, daquilo, mas eu acredito que é o Senhor me honrando e me abençoando. Eu não tenho como eu não dizer que o entendimento que eu tenho é que é o Senhor que me abençoa. Você entende, amados? Eu estou enaltecendo o nome de Cristo, mas eu também erro nisso. Deixa eu falar, eu estou só dando um exemplo aqui de vida meu, mas com certeza, se eu for pensar aqui, começar a testemunhar, eu vou falar de coisas que eu tropeço em adorar o Senhor, em errar o Senhor. Às vezes no trânsito, né? Quando era para me dar a vez e eu dou uma acelerada assim, para encostar um pouco mais no carro da frente, eu estou adorando ao Senhor? Não, né? O que eu quero tentar trazer para um discernimento para nós, amados, é que você pode fazer uma oração, você pode ter um ciclo de oração na sua vida, e nesse ciclo você encaixar, você priorizar a adoração a Deus. Senhor, Tu és o Altíssimo, Tu és soberano sobre mim. Na maioria das vezes isso funciona de que forma? Enaltecendo o Senhor e se diminuindo. Senhor, eu não sou digno de ser chamado Teu filho. Eu não sou digno, Senhor, de estar pregando esse evangelho aqui na frente. Haveria pessoas muito mais qualificadas aí. Mas eu Te louvo porque o Senhor me escolheu. Eu Te louvo porque o Senhor é soberano, porque o Senhor transforma o meu lamento em glória, minha tristeza em alegria. Sabe, por mais que o meu coração e o seu coração esteja ansioso lá por falarmos ao Senhor sobre as nossas dificuldades, sobre o milagre que eu e você precisamos, nós precisamos priorizar, amados, a adoração ao Senhor nas nossas orações. E aí, nesse momento de testemunhar, eu não tenho hábito, eu falei assim: cara, eu vou postar esse negócio no Instagram, pedindo a Deus para que não vire um meme, porque hoje tudo que você posta referente ao Senhor e a um momento dentro da igreja, a maioria das pessoas acabam hoje, Satanás distorce isso de uma forma, através de muitas pessoas. Escrevi um texto lá, não sei se alguém aqui viu, mas escrevi um texto, e pasmem vocês, depois o Instagram ele me comunica que mais de 1.600 pessoas visualizaram aquilo. Eu falei: Senhor, quando que pregando eu poderia alcançar isso? Mas eu deixei muito claro lá, né, o milagre, deixei claro o fato de eu hoje poder fazer aquilo. Você entende, amado? Como você tem adorado ao Senhor? Eu vou repetir, a adoração ela não se resume a esse momento de louvor. Isso é uma parte, é uma expressão de adoração. Você entende isso? Não estou desqualificando o louvor, muito pelo contrário, os céus é tomado de louvor. Mas ela é uma expressão de adoração. Sua adoração, ela pode acontecer através da oferta, da sua fidelidade ao Senhor. Sua adoração, ela pode acontecer através de um controle sobre aquilo que você fala. Você ia falar uma coisa e você teve um autocontrole naquele momento, você falou assim: por amor a Ti, eu não farei, não vou falar isso.
você guarda para você. Sua adoração pode ser no fato de você dar a vez para alguém numa fila. Não sei. Pegar uma sacola. Estava indo no mercado com Samuel e nós estávamos entrando e uma mulher vinha saindo e caiu uma embalagem. Eu ia já falar com o Samuel, ele já se posicionou, eu falei, filho, junta para ela. E ele foi lá, pegou. Chegou lá dentro e uma senhora ia pegar um negócio, ele segurou. Aí ele chegou em casa, mamãe, hoje eu fiz 2 boas ações. Ele entende que é certo e errado, amados. E ele sabe, isso é glorificar o Senhor. Ele não precisava, na maioria das vezes as crianças hoje, passa, desvia e vai direto para aquilo que quer. Mas eu quero também, não apenas falar daquilo que nós não estamos fazendo, ou estamos deixando de fazer, mas trazer um conselho sobre isso. Trazer um direcionamento, ou te dar uma ferramenta, para te ajudar no sentido de como fazer. Por quê? Porque às vezes eu também me vejo repetitivo, né? Às vezes eu vou orar, eu começo minha oração sempre do mesmo jeito, Paizinho amado, querido. E daí daqui a pouco eu vou orar pela refeição, Pai amado, querido. Parece que às vezes eu fico ouvindo Deus falar assim, tu não tem outro jeito de me chamar, meu filho. Tu não consegue começar a oração de outro jeito. E um bom lugar para que nós possamos passear nas Escrituras, olhar, meditarmos, nos debruçar para isso, é o livro de Salmos. Salmos, nós vamos encontrar o salmista por muitas vezes glorificando ao Senhor, seja em momento de dor, de alegria, de luta, e ele nos ensina muito sobre isso. Eu preciso de verdade começar a colocar minhas orações reconhecendo a magnitude do Senhor, a sua grandeza, a sua beleza, o seu poderio, a sua onisciência, a sua onipresença. Deus não precisa ser lembrado, mas eu preciso repetir. Deus não tem problema de memória, mas Deus espera de mim e de você. Eu estava com o carro com o Samuel, e o Samuel me fez uma pergunta sobre família. O Samuel está numa fase de muitas perguntas agora, com 9 anos. Traz coisas da escola, pergunta se algumas palavras são palavrão, se não são. Eu dei liberdade para ele repetir para mim, somente comigo, para que eu possa instruir ele aquilo que ele deve ou não falar mais, ou enfim. E aí, no momento de família, ele falou sobre trocar família, que alguns amiguinhos não tinham uma família que era muito boa, e conversando sobre trocar, e eu falei assim, filho, mas você gostaria de trocar de família? Você acha que seus pais não são bons? Né? É aquele momento que você faz uma pergunta com muito temor, medo de uma resposta sincera. Não, pai. Você e a mãe são os melhores pais do mundo. Tem certeza, filho? Tu não vê nenhum defeito no pai? Aí eu comecei a me sentir grandão, né? E me arriscar mais. Tu não vê nenhum defeito no pai? Não, pai, para mim o senhor é perfeito. Eu sei que ele estava querendo me agradar ali, porque ele já me disse em outras vezes que eu sou meio brabo, entendeu? Mas deixa eu falar para vocês, foi muito bom ouvir isso dele. Agora eu imagino o coração do Senhor, quando mesmo ele sabendo que ele é um Deus perfeito, pastor, que ele não tem mácula, que ele não tem falhas, que ele não é perfeito, ele é a essência da perfeição. Ele ouve de nós o quanto nós o admiramos. Ele quer ouvir de nós, ele quer que nós reconhecemos a soberania dele em oração. Não apenas no momento, meu Deus, Deus é grande, né? Não, massagear mesmo. Não massagear o ego de Deus, porque Deus, enfim, não posso dizer que Deus tem ego, mas tem a ver com entregar a Ele aquilo que pertence a Ele.
No Salmo 145, gostaria que os irmãos fossem até lá para mim concluir. E nós partimos para o nosso período de oração. Eu avancei um pouquinho aqui, mas eu acho que vai fazer sentido, talvez a minha e a sua oração nessa noite, ela será diferente. Eu quero te convidar nessa noite, eu sei que talvez você veio orar, veio por algum motivo de oração específico, uma cura, um milagre, um conserto, não sei. Mas eu quero lançar um desafio para nós nessa noite. Nós passamos os únicos minutos que vai nos faltar numa oração de engrandecimento ao Senhor, glorificando o nome dEle. Deixa eu falar, vai ser difícil para alguns de nós, porque nós não estamos habituados com isso. Talvez nos falte palavras, mas eu quero te pedir, deixa o livro de Salmos 145 aberto, porque ele diz exatamente assim: Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso resplendor da sua majestade. E meditarei as maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos seus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas. O Senhor e os teus fiéis te bendigam. Eles comunicarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso resplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abre as tuas mãos e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Ó Senhor, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto e de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os e o grita por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém? Vamos orar.